Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Sou o Robson Monteiro, tô aqui para falar para vocês sobre crise, né? Então vamos lá. O Davi geralmente quando tem crise, né? Eu procuro sempre dar banho nele, né? Eu procuro sempre tentar acalmar ele o máximo que eu posso, né? Mas como fazer isso? Eu lembro que quando ele era bem pequenininho, se você até inclusive olhar nessa imagem aqui, você vai ver, eu colocava ele dentro de uma bacia, de um balde, né? Porque hoje em dia, gente, piscina é muito caro, né? Então a única solução que eu tinha, que eu sei que eles gostam, na verdade, é muito de água, né? Então eu procuro geralmente dar banho nele. Esse contato com a água é muito importante para eles, acalma eles bem. Desestressa bastante, né? Bastante, desestressa bastante mesmo. Então o que eu fiz na época que ele era bem pequenininho? Eu colocava um balde grandão debaixo do chuveiro, né? E lá ele ficava, ele meio que relaxava, é como se fosse na verdade um ofurô de pobre. Tá entendendo? E aí, eles se acalmam, gente. Eles se acalmam de verdade mesmo. Então, muitos podem achar que não, né? Mas a maioria das crianças autistas, eles gostam muito de água. Então, eu tinha essa solução, esse recurso de encher o balde de água e colocar ele lá dentro. Eu relaxava bastante, né? Outro detalhe importante é esse momento que ele tá passando agora. Ó, ele tá misturado com pessoas, né? Com crianças normais. Ele tá ali se divertindo, desestressando, entendeu? Porque também precisa desse momento de lazer. Por mais que a gente tá na época de pandemia, né? São 8 horas da manhã numa praça, tá? E realmente mesmo eles têm que ter esse momento para desestressar, exatamente, né? Por mais que a gente tá numa época de pandemia, entendeu, pessoal? Detalhe importante é cortar o cabelo. Eu acho que toda criança autista ela tem a dificuldade de cortar o cabelo porque a parte dos ouvidos são sensíveis, né? Então o barulho da máquina incomoda muito. Sim. Né? Então o que eu tive que fazer? Comprar uma máquina, né? No caso a Cássia procurou no YouTube também corte de cabelo e tal. A gente foi pra cima, gente. Então a gente tentou o máximo, a gente está tentando o máximo ainda, né? Porque a gente não conseguiu 100% ainda. Mas aos poucos a gente consegue, né? Exatamente, é o que eu tô falando, né? Porque começa de casa, gente. Se há trabalho, no caso do Davi, até hoje tem trabalho no caso de cortar o cabelo, né? Então o que a gente faz? A gente corta dentro de casa mesmo. Dentro da nossa própria casa, a gente corta o cabelo dele, né? Se possível, vocês mesmos dentro da casa de vocês, papais, mamães, entendeu? Tem que tentar ao máximo se adaptar a ele nesse sentido. Um degrau de cada vez, né? Exatamente. Já que no salão não se adaptou, vai fazendo em casa aos pouquinhos, vai conversando. O mais interessante disso, nós estamos falando em crise, o Davi não toma remédio. A gente optou por não dar remédio para ele. Sim. A gente tentou o máximo, tentar adaptar a ele com que ele volte sem precisar tomar remédio quando ele entra em crise. Entendeu? Então assim, o médico já receitou o remédio para ele. O máximo que a gente dá é um floral. É o floral, né? Mas o Davi não ele em nenhum momento ele foi medicado de calmante nem nada. Quando ele entra em crise, é isso que eu faço. Coloco o balde, encho de água e ele fica lá. Teve até uma época também que ele teve a piscina dele. Se você ver pela imagem aqui, você vai ver que ele teve, que é essa piscina que ele teve também. E a gente vai estar colocando aí nos vídeos
os momentos que ele... do corte de cabelo, entendeu? A Cássia vai mostrar. Deixa a mamãe ver. Pera. Ai, que lindo! Tá lindo! Deixa só a mamãe ver aqui do lado. E olha lá, ele tá se divertindo. É isso que vocês têm que fazer também, pessoal. Dá só um pouquinho da adrenalina, né? Tirar um pouco de casa. Tira um pouquinho de casa. Entendeu? Por mais que a gente tá numa época de pandemia. Então em crise, faça isso que eu tô te falando. Funciona. Funciona. Tá? Porque a maioria gosta de água. E o máximo, por mais que os médicos falam, que a gente realmente tem que ouvir a orientação médica, mas no meu caso, eu procurei o máximo não dar medicamento pra ele, né? Próximo vídeo que eu vou estar falando pra vocês é como o Davi parou de usar fralda. Aí a gente vai se falando. Até mais, gente. Deixa eu jogar a bola. Leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike